uma das coisas mais impossíveis de acontecer no mundo, transmissão ou transplante de consciência. Quando Elon Musk, por exemplo, propõe colocar um chip no cérebro, é apenas para mandar sinapses para o cérebro. O que mais me preocupa é perder a nossa capacidade de poder pensar. Esse excesso de informação que vai chegar até nós, ele vai dar resposta para si mesmo, porque as informações estão todas ali dentro. Vai chegar um momento que esse excesso de informação, ele vai gerar singularidade. É como se eu criasse um outro ser no mundo. Marcos da Silva. Ele é mestre em filosofia, doutorado em educação e pós-doutorado em psicologia social. Hoje a gente vai falar sobre transhumanismo, inteligência artificial, ChatGPT e o futuro da humanidade. Está no começo da curva exponencial, digamos, né, da tecnologia, da inteligência artificial. Empregos vão ser substituídos. Quais vão ser as consequências na humanidade dessa inovação tecnológica? O desemprego vai existir. Não haverá postos de emprego para todo mundo. Consequentemente, não haverá salário, não haverá dinheiro, não haverá meios para subsistência, para sobrevivência. Então são discursos que antes a gente entendia dentro da ficção, mas que agora se apresentam como uma grande realidade. O que é o transhumanismo, exatamente? Sinteticamente, transhumanismo é uma corrente da filosofia, mas não pertence necessariamente à filosofia, é uma das correntes da filosofia. Não é algo novo, porque a gente sempre relaciona o transhumanismo com uma questão mais tecnológica, uma transição entre homem, objetos orgânicos, homem, e objetos sintéticos, tecnologia, ou objetos biosintéticos, biotecnologia, ou resumidamente, se cabe muito mais assim, objetos tecnológicos e objetos biosintéticos, biotecnologia. E aí a gente pode pensar nos objetos tecnológicos, robôs, androides, ciborgue, e aí por diante. E claro, quando fala assim robôs, androides, ciborgue, não tem aquela visão que nós achávamos que poderia existir, que é do Robocop, de ter robôs. Nós não tínhamos essa visão. Só que essa visão hoje ela é mais possível. A Boston Dynamics tem a sua produção de robô, por exemplo, em massa agora. A Amazon colocou muitos robôs, de fato, robozinho trabalhando nas fábricas, na linha de fábrica. Então, essa visão que nós tínhamos de um futuro, agora ela é possível de ser vista. A discussão transhumanista, ela entra aí, mas com duas perspectivas principais. Uma é questionar as regras para o porquê humano, que é de um livro do Peter Sloterdijk, que é um filósofo alemão, que é questionar as regras para o porquê humano, que eu posso explicar depois, e a outra que é questionar a interface e a relação entre homem e máquina, ou a interface de relação entre homem e objetos criados biotecnologicamente. E aí eu estou falando de clonagem, por exemplo. E assim, você falou que dessa relação, né? Qual que é o debate filosófico em relação, por exemplo, eu vou lá e coloco um braço robótico em mim. Ou sei lá, eu coloco a minha consciência em uma máquina. Eu ia estar deixando de ser eu mesmo? Primeiro que é uma das coisas mais impossíveis de acontecer no mundo, em qualquer lugar da existência humana, transmissão ou transplante de consciência. Aí eu posso explicar também. Isso é o marketing do Elon Musk, que as pessoas acabam comprando esse marketing. Ele é um ótimo marqueteiro. Lógico que o marketing dele funciona muito bem, mas por trás dele existe uma gama gigantesca de cientistas trabalhando para ele. Sim. Então não é o Elon Musk, é um monte de cientistas. Mas digamos que seja possível. Não é possível. Transmissão ou transplante de consciência não é possível, eu posso explicar. A gente volta depois para explicar isso aí. Mas a primeira relação que nós temos com o transhumanismo, isso que você acabou de falar, é mudar o meu braço, é uma relação que o homem tem com o próprio corpo, que é uma explicação muito específica. Mas a primeira relação que o homem tem para entender essa transição, ou interface homem-máquina, braço ciborgue, ou colocar um chip na cabeça, como propõe o Elon Musk, isso são transições interfaciais, são interfaces, corpo orgânico e corpos sintéticos. Os corpos sintéticos, eles só são possíveis em função de uma relação que há com os objetos técnicos. A nossa relação com o mundo sempre foi uma relação técnica. E aí eu apresento assim, o primeiro autor que nos ajuda a pensar isso, que é um autor alemão, que é o Martin Heidegger. No Heidegger, ele vai nos apontar que somos seres no mundo e que somos seres no mundo em relação aos entes do mundo. Ser no mundo é ser de consciência, e aí consciência não é uma coisa tão simples. Quando a gente vê essa propaganda do Elon Musk falando de consciência, parece que consciência é um ato simples. Mas aí depende, né? O que se entende por consciência. Eu posso entender consciência em sua relação com o tempo,
Nós somos os únicos capazes de entender que a consciência tem uma relação com o tempo. Em que sentido? Eu sou o único capaz, enquanto ser humano, de ter a consciência do passado no presente, que é eu pensar na minha mãe agora e pensar numa situação em que eu vivi com minha mãe nesse exato momento e sentir as emoções e as sensações que eu senti em um momento passado. Isso só é possível porque eu tenho consciência. E essa consciência ela vai se manifestar no meu corpo. E aqui talvez eu explique a questão do braço. Essa consciência do passado, a saudade da minha mãe, que vai gerar em mim emoções, afetos e assim por diante, é uma consciência do passado que move sensações e sentidos neste presente. Uma máquina não consegue ter esse tipo de consciência, primeiro porque ela não tem um corpo consciente. Ela tem corpo sintético, mas não tem corpo consciente. E a outra coisa, corpo consciente que eu falo, é porque uma das explicações que não é aprofundada na consciência, que eu vou pela linha da fenomenologia, é entender que consciência é consciência de si. Quando diz consciência de si, eu estou utilizando o Russell como um filósofo que consegue explicar isso, mas é a consciência que tem consciência da própria consciência. Eu sei que parece um jogo de palavras, mas não é. Nós somos os únicos capazes de ter consciência de que temos consciência. As máquinas, talvez, pensando máquinas agora machine learning, com base de dados em volume, o que as máquinas talvez tenham é fundamentação de dados, ou fundamentos de dados. Então a máquina não tem consciência de tempo e espaço, ela tem respostas momentâneas de dado, que é a confusão que as pessoas fazem. Quando Elon Musk, por exemplo, propõe colocar um chip no cérebro, é apenas para mandar sinapses para o cérebro. E por acaso eu fico ouvindo todas as reportagens, mas ninguém nunca questionou um neurocientista para perguntar a possibilidade de acesso à consciência a partir da modelagem cerebral. Por exemplo, ninguém questiona como que funciona a consciência a partir das sinapses cerebrais. Isso é uma falta de respeito com a neurociência. Mas aí apresenta que colocando o chip a gente vai ter uma expansão de conhecimento. A gente vai ter expansão de acesso à informação mais rápido e mais veloz. Isso é possível, expandir o nosso acesso à informação. Aqui tem uma pausa, perdão. E aqui tem uma pausa. Se eu achar que acesso à informação em nível de velocidade é consciência, eu estou dizendo que a consciência é apenas acesso à informação. E não é isso. Consciência é consciência do presente, do passado e do futuro. A consciência ela é atemporal e transtemporal. Eu já vi um neurocientista falar uma vez que seria impossível fazer isso, né? No caso do Neuralink lá, Sim. e também, sei lá, a gente fazer o upload de informação. Sei lá, eu pegar esse livro aqui e aprender ele em um segundo. Mas assim, eu gostaria de saber se a gente deixaria, digamos que seja possível, de fato, a gente deixaria de ser menos humano? Isso é uma discussão que está no transhumanismo, que é o que eu converso, né? Para assim, eu te localizar e localizar os ouvintes. A maneira como eu ministro as minhas aulas, as minhas palestras, as minhas falas sobre transhumanismo é colocando ele em 4 grandes quadros. O primeiro quadro é a história do humanismo, que começa especificamente não com a origem do humano, que é uma origem biológica, histórica, assim por diante, mas a história do humanismo quando o homem se entende como um ser de razão, e não é o homem primata, mas o homem como um ser de razão, mas um homem com ser de razão criativa, que é o renascimento. A capacidade que a razão tem de poder criar coisas no mundo. E coisas do mundo não são só coisas materiais e coisas técnicas, mas coisas da imaginação, coisas da fantasia. É o grande boom da arte no mundo, pelo menos em Ocidente. E a gente tem como exemplo Leonardo da Vinci, todas as suas obras, todas as suas criatividades, que são criatividades técnicas, mas que são criatividades também do mundo da imaginação, por exemplo, a arte. Então nós somos seres de imaginação, e o Kant nos ajuda a pensar isso. Então, coloco primeiro a história do humanismo a partir do Renascimento, a partir da razão, essa razão que abre-se para a imaginação, para a fantasia, ou que abre-se depois para a crise da razão, para as nossas neuroses, para o nosso psiquismo, para a nossa subjetividade, que abre para o nosso inconsciente com Freud. Então, tudo isso está dentro de um quadro racional. E tudo isso faz parte da história do que significa ser humano, essa complexidade que é ser humano. Esse é o primeiro quadro. O segundo quadro é o transhumanismo, que a partir da criatividade humana ou da criação humana, eu posso buscar uma possibilidade de poder continuar a minha história, só que a história do humanismo, não a história do humano, que é o que você está perguntando. A história do humanismo é a história narrada pelo homem para narrar para si mesmo e para o mundo a sua própria história. Isso é a história do humanismo. A história do homem é um outro momento.
No transhumanismo, a proposta é que eu não preciso necessariamente da presença do homem para continuar a história do humanismo. Talvez eu precise de máquina que dê possibilidade que a história do humanismo continue. Isso é a interface. Exemplo, parte das nossas informações hoje, ela se encontra em base de dados. A maioria não se encontra no Brasil, mas encontra em base de dados, e assim a gente está falando do Big Data e assim por diante. Base de dados. As bases de dados é um dos lugares em que a gente consegue encontrar a narrativa de muitas pessoas. Eu consigo entender quem é você a partir da narrativa que você constrói no Instagram, a narrativa que você constrói no WhatsApp, a narrativa que você constrói nas redes sociais e assim por diante. A sua narrativa digital. Essa narrativa sua é uma parte de sua história. E essa história não está sendo mais contada por você. Essa história está sendo contada por uma base de dados. Essa base de dados, por exemplo, ela pode ser alimentada por um robozinho ali dentro que trabalha para aumentar ou diminuir a sua própria narrativa, para te dar mais ênfase, mais momentos felizes, mais momentos tristes, mais momentos interativos. Então eu vou criando narrativa de um homem, por exemplo, a partir de uma máquina. O que eu quero dizer com isso, que a interface entre homem e transhumano é que eu não preciso necessariamente do homem para contar a história da humanidade. Pode ser contado por outros caminhos. O terceiro bloco que eu faço, que é uma outra eletiva que eu ministro, que estou organizando para ministrar, que é pós-natureza, que aí já é uma outra conversa, que é o que você está perguntando. Na pós-natureza, a pergunta que o Pat Sloterdijk faz é aquela que eu iniciei falando, as regras para o porquê humano. Será que é possível ainda e que é importante, não estou dizendo que a gente está abrindo mão da humanidade, mas que é importante a gente ainda continuar contando a história da humanidade pelo homem, ou a história da humanidade pode ser contada por outro caminho? E aí a gente pode contar através do transhumanismo, da transição. O transhumanismo, que é não este abandono, que esse abandono está em outro livro super interessante, que é esse aqui, que é Negação em Poder, que é a deshominização do homem no mundo. É o mundo que pode continuar sem a presença do homem. Dizer que o mundo pode continuar sem a presença do homem não significa dizer que o homem não é importante no mundo. Só significa dizer que a história do mundo pode continuar sem a presença do homem. A presença direta, a intervenção direta do homem. E aí tem tanto um niilismo negativo quanto um niilismo positivo para explicar isso. E o niilismo negativo, a gente fala, a nossa presença no mundo, ela tem causado danos para o mundo. Então vamos delegar essa responsabilidade de cuidado para o mundo hoje para interface com máquinas, ou interface com tecnologias, ou tecnologias, softwares que consigam fazer uma melhor gestão, por exemplo, política. Existem vários softwares nas grandes empresas que fazem gestão de negócios. Por exemplo, existem vários softwares que fazem gestão dentro do agronegócio, por exemplo, de plantio e assim por diante. Então não preciso muito mais da intervenção humana. O que eu preciso talvez, e aqui é uma outra conversa, é de que essa intervenção seja mediada com humanidade, mas não necessariamente com presença do homem, com humanidade, porque o homem precisa continuar enquanto espécie no mundo, mas a história dele não precisa ser mais narrada por ele mesmo, pode ser narrada pela interface biotecnológica. A gente está no começo da curva exponencial, digamos, né, da tecnologia, da inteligência artificial. O que você acha que vai acontecer daqui um tempo, digamos, próximos 10 anos, assim? As pessoas... Empregos vão ser substituídos? Quais vão ser as consequências na humanidade dessa inovação tecnológica? Esse é um debate muito comum, né? Essa preocupação, ela não é uma preocupação de agora, sempre existiu, né? Existiu quando se criou o carro, existiu quando se criou a luz, existiu quando inventou, enfim, a ciência. Então essa preocupação sempre existiu, né? Que iremos perder emprego, esse tipo de coisa. Agora, eu sempre leio isso de forma histórica, mas agora talvez a preocupação seja um pouco maior, porque de fato a ocupação dos espaços de trabalho, ele de fato pode ser substituído em termos de inteligência, de racionalidade aplicada, e aqui cito como exemplo o ChatGPT, é substituição de velocidade de respostas que antes eram dadas por processos racionais de aprendizagem, um e-mail, e aí eu não preciso mais. Então, essas coisas de que era o que a gente chamava que era o mínimo do ser humano, ser um ser racional, sendo uma das partes do ser humano, é aquela pessoa que consegue ter inteligência racional para dar respostas rápidas. Hoje eu não preciso tanto
deste ser humano tão racional para dar respostas rápidas. Um chat GPT te dá uma resposta muito mais rápida do que aquela que eu estou te dando. Claro que eu não estou reduzindo o ser humano apenas à sua razão, mas a razão é aquilo que nós sempre apresentamos como a nossa diferença em relação aos animais, por exemplo, ou em relação aos outros seres, por exemplo. Então é preocupante nesse sentido de que a gente consiga perder espaço, mas perder o espaço da razão. Não necessariamente perder o espaço porque iremos perder o emprego, porque isso é óbvio. A gente vai perder espaços físicos, a gente vai perder espaços no mercado de trabalho, mas o que mais me preocupa é perder a nossa capacidade de poder pensar racionalmente. E aqui eu falo é quando a gente delega, literalmente, a nossa capacidade de raciocínio a respostas de máquina. Quando eu delego, eu abro mão de pensar. E aqui eu estou falando enquanto professor. Abrir mão de pensar é abrir mão da responsabilidade cognitiva de poder pensar. É abrir mão de entender que o cérebro ele aprende pela plasticidade, ele aprende aprendendo. Uma vez que eu deleguei a possibilidade de poder aprender para uma máquina, eu abri mão de aprender aprendendo. Então, se eu quero uma resposta, não preciso nem pensar. Eu coloco na máquina. Isso, de certa forma, está, entre aspas, emburrecendo as pessoas? Emburrecendo é uma palavra muito complicada. Talvez a gente está no momento de que é preciso repensar se é isso que nós queremos enquanto processo cognitivo. E aí talvez... Então o processo cognitivo das pessoas está diminuindo. Isso, eu prefiro falar dessa forma. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode dizer que o processo cognitivo está diminuindo ou ele está se adaptando. E aí quando fala se adaptando, a quê exatamente? Então é uma questão de adaptabilidade. Aí é o darwinismo, não são os melhores. Não é a seleção natural, mas é preciso a gente ver se a gente vai ser capaz de se adaptar a este novo modo em que o mundo nos apresenta, que é poder ter relação de maneira, uma relação de interface, de fato, com as máquinas. Relação de interface é não abrir mão daquilo que nos faz humano, que é a razão e a possibilidade de escolha, decisões e assim por diante, porque uma máquina consegue fazer isso. Então a gente precisa olhar para isso e se adaptar a isso. Porque se a gente olhar para isso e não tentar se adaptar a isso, como você falou, muitos dos espaços que eram espaços ocupados pelo humano, e aqui uma coisa tem que se falar. Quando se diz espaços ocupados pelo humano, o pressuposto é que esses espaços são os espaços de sobrevivência e subsistência em muito caso. Tá? Sobrevivência e subsistência é trabalhar, é pensar, é trazer resultado e assim por diante. Esses espaços estão sendo ocupados por máquinas, por ciborgues, por máquinas com interface com o humano, por robozinho no caso do chat GPT, que nada mais é do que um chatbot, um pequeno robô que te dá respostas rápidas a partir de base de dados. Se a gente começar a abrir mão e deixar que isso aconteça, eu não estou nem falando de regular ou não, porque eu tenho uma certa preocupação com regular, porque regular limita de alguma forma o processo de criação tecnológica que pode nos ajudar de alguma maneira. A evolução, né? A evolução. Então eu não posso regular a evolução, só que eu tenho que olhar para a evolução ao mesmo tempo em que eu olho o que iremos perder. E aí talvez colocar limites, como disseram os próprios criadores dessa inteligência artificial. É preciso colocar limites. E aí o limite, lógico... Que são que os como que é o nome da palavra? Tem os aceleraristas e os desaceleraristas. Sei lá como fala isso. Que em transhumanismo, a gente vai falar em pós-humanismos, que são os tecnofóbicos, que aí tem um medo desse desenvolvimento da tecnologia, os tecnofóbicos, e os apaixonados. Tem um outro conceito correto. Os apaixonados pela tecnologia, que acham que não pode ter barreiras. A barreira que eu acho é o limite humano, porque a história pode ser narrada, obviamente, por outros meios, mas ainda há humanos no mundo. Então, a barreira é o limite humano, porque nós já passamos por esses momentos em outro contexto. Eu estou falando de Segunda Guerra, tal essas coisas. Limite humano, você fala em que sentido? Ainda tem pessoas no mundo, e as pessoas são humanas. Então, eu não posso simplesmente acelerar o progresso abrindo mão do que é ser gente, do que é ser pessoa, do que é ser humano. Porque se eu acelerar demais o progresso e não pensar, por exemplo, que eu posso substituir uma quantidade enorme de trabalhadores de uma fábrica por robô porque ele produz mais, certo. E aqui eu estou fazendo leitura sociológica, porque ele produz mais, eu estou abrindo mão da humanidade. E aí eu estou pensando em questões políticas, por exemplo, como já estão apontando a renda mundial cidadã. Ou seja, o desemprego vai existir. A gente está disposto a apenas alimentar as pessoas?
Correto? Alimentar as pessoas, falar, não haverá postos de emprego para todo mundo. Consequentemente, não haverá salário, não haverá dinheiro, não haverá meios para subsistência, para sobrevivência. A gente vai ter como manter essas pessoas de que maneira? Então, são discursos que antes a gente entendia dentro da ficção, mas que agora se apresentam como uma grande realidade. Então, acelerar o progresso não pode ocorrer sem olhar para a humanidade, porque senão vai gerar desconforto. Desconforto que eu falo são os mais variados possíveis. Desconforto em a gente gerar situações de violência, desconforto em gerar situações de fome, de miséria e assim por diante. É o desconforto humano. A gente está pronto para acelerar e viver com desconforto humano? Então, essa é uma grande questão desses apaixonados pelo desenvolvimento acelerado. Mas assim, ô Marcos, aí me surge uma questão, e fazendo aqui o advogado do diabo, né? Se, por exemplo, pessoas ali que, sei lá, o cara ali, dono da empresa, ele tem que pagar para essas pessoas fazerem o serviço, né? Como vai ficar mais produtivo e mais barato, o consumo, o bem, né? Final não vai ficar mais barato também, e essas pessoas poderiam comprar mais barato, por exemplo, numa fábrica de salgadinho. Vai lá e substitui os trabalhadores por máquinas. O salgadinho vai ficar, sei lá, 5, 10 vezes mais barato. Sim. Essas pessoas, não surgiriam outros empregos para elas e elas conseguiriam comprar mais facilmente esse salgadinho? Isso é adaptabilidade, eu acredito que seja parte de uma ilusão também. Se a gente está falando de coisas tão pequenas como salgadinho, ó, como salgadinho, é possível, coisas de baixo valor, correto? Que não é alimentação se o jogo for esse. Mas como o mundo funciona no modelo capitalista, e o capitalismo só funciona com acúmulo de riqueza, eu acredito que não. Correto? Então, Você acha que, então, continuaria o mesmo valor? eu não posso dizer que continuaria o mesmo valor, mas eu posso dizer que não daria resposta. Resposta nessa ideia Nesse sentido de que, olha, agora estamos produzindo mais, mesmo sem a presença humana, isso significa que vai ficar mais barato. Se for coisas de baixo valor para manutenção da subsistência, comer e beber apenas, aí tudo bem. A gente pode dizer sim, vamos colocar aqui um exemplo. Se a gente pensar em grandes máquinas tecnológicas operadas por São Paulo, lá no Rio Grande, não no Rio Grande do Sul agora, que está passando um momento muito ruim, não dá para servir como exemplo agora. Mas em grandes produções de agronegócio, você operando aqui em São Paulo, com máquinas tecnológicas, assim por diante, drone de regagem, você não precisa mais de gente trabalhando. Aí você produz muito. E o resultado dessa produção vai chegar na mesa do consumidor de forma mais barata. A pergunta é para sobrevivência e para subsistência ou é para riqueza do capital? E aqui não estou ocupando o capital, não. Agora a gente tem que analisar que o modelo capital só funciona com acúmulo de riqueza. Ele não funciona com distribuição igual de bens. Ele funciona com acúmulo de riqueza. Então, se a gente está falando de bem, de subsistência e sobrevivência, eu posso dizer que sim, não iremos deixar as pessoas morrer de fome. É isso. Agora entra uma questão que é humana. É só comida e água? Você percebe? Se a gente limitar o ser humano a comida e água, é tipo criar um cachorro. Você percebe? Então você dá comida e água e carinho de vez em quando. E aí já são as perspectivas futuras. Se você der comida e água, o capital consegue produzir em larga escala uma produção de alimento que você consiga alimentar da televisão e futebol. A pergunta é apenas isso que nos faz humano? Se for apenas isso, tudo bem. Agora, se não for, eu não sou. Mas você tá falando, então, no sentido de que seria apenas o alimento e a água e tal, ou no sentido de que as pessoas perderiam um propósito no trabalho delas? Perderiam um propósito de vida. Ah, entendi. Porque o trabalho também faz parte do nosso propósito de vida. Um dos propósitos da vida é trabalhar. Perderia o propósito. E a gente já consegue ver isso, por exemplo, nesse grande índice de adoecimento mental, que não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas o índice de adoecimento mental tem muito o que a ver com a falta de propósito em função de muitas escolhas. Então a gente tem muitas escolhas ainda. Mas mesmo dentro dessas escolhas, falta propósito de vida. Quando não houver mais escolhas, que você ir para o trabalho, voltar para casa, cansado, estressar, enfim, ouvir todas essas coisas, isso está dentro da lógica do propósito. Talvez confortável ou desconfortável, mas está dentro da lógica do propósito. Se a gente chegar em um mundo em que o desenvolvimento tecnológico ele avance a tal ponto que você está falando tá aqui no Ryan Kriesel, que ele traz uma perspectiva muito mais positiva, que é a singularidade estar próxima. Não é exatamente do que eu estou falando, mas ele passa por aqui, a singularidade está próxima. Se a gente chegar neste momento de desenvolvimento humano, tecnológico e biotecnológico, sem entender o propósito da existência humana, a grande tendência é que nós teremos uma geração desocupada.
E essa desocupação, como diz aqui o nosso grande amigo Heidegger, essa desocupação, ela tem vários sentidos. Primeiro, desocupado ou não ocupado daquilo que é ser humano. Não faz sentido eu existir sem entender por que eu existo. Não trabalho, enfim, não tenho lazer, eu como, bebo, beleza. A minha sobrevivência e subsistência está garantido. Mas não é só isso que nos define enquanto ser humano. E a outra questão sobre propósito que o Heidegger vai apontar é de ocupação, que é ocupar-se de si, mas ocupar-se de si e do mundo. A nossa ocupação existencial, aponta o Heidegger, ela é uma ocupação existencial que temos que nos ocupar daquilo que somos, que é pensar o que eu sou. E esse pensar o que eu sou no mundo só faz sentido se eu pensar o que eu sou em relação ao próprio mundo. É esse mundo que está à minha volta. Então, comer e beber nunca será o suficiente, ter lazer nunca será o suficiente para nos ocupar daquilo que somos. E senão eu me tornarei, como aponta o próprio Heidegger, eu me tornarei um objeto da técnica. É preciso esperar que saia o resultado daquilo que é promovido pela tecnologia para que eu usufrua do resultado daquilo que é produzido pela tecnologia. Então, eu sou um ente no mundo que depende desse outro ente, que é um ente tecnológico. É como se nós fôssemos, e aqui entre as grandes ficções, é como se nós fôssemos submetidos à própria tecnologia, nos tornássemos objetos da tecnologia, mas não objetos ou pessoas que pensam a tecnologia, que está em interface com a tecnologia, mas nos tornássemos objetos da tecnologia. Então, espero o resultado daquilo que a tecnologia pode trazer para mim. Então, nesse sentido, a gente seria mais um... A tecnologia seria a primeira, o principal e a gente seria o secundário. Exato, a tecnologia seria o principal, nós seríamos o secundário, seria mais ou menos isso. E a gente está rumo a isso, de fato? O Ryan Kriesel, um dos recortes que ele fala, que é esse livro aqui, né, A Singularidade Está Próxima, ele vai falar a partir da entropia. Então, só que ele usa o princípio da tecnologia e o princípio da informação. No princípio da tecnologia... O que é a entropia? A entropia é excesso de informação. Quando chega um excesso de informação, entropia, tem as grandes utopias nós conhecemos, mas a entropia são os excessos de informação que chega até nós. Vai chegar um momento em que esse excesso de informação que vai chegar até nós, ele vai dar resposta para si mesmo, porque as informações estão todas ali dentro. Em termos tecnológicos, é como se nós tivéssemos muitas informações em nossas bases de dados que não mais precisássemos pensar em qualquer outra coisa, porque se você quer alguma coisa, você joga no ChatGPT. Se você quer alguma coisa, você joga no Google. Se você quer alguma resposta, você encontra ela de maneira tecnológica. Isso é excesso de informação. Vai chegar um momento, o Chris aponta, que esse excesso de informação ele vai gerar singularidade. Ou seja, singularidade é como se eu criasse um outro ser no mundo, que é autônomo. E aqui entra um filme muito bonito, que é antigo, que é Hugo Cabret, que é o autônomo, autômato. Então, chega nesse momento de excesso de informação, em que os objetos tecnológicos, ou a tecnologia, ou os meios de informação conectada ou não, ele não precisa mais de nós. Tudo que você precisa, e aí é Deus ex machine, tudo que você precisa, você encontra ali. Você não precisa mais pensar. Você não precisa mais pensar em um roteiro para a sua entrevista. Faça um roteiro de entrevista para alguém que estuda transhumanismo. Se você fizer isso, agora suas perguntas serão lindas, maravilhosas. Isso é informação armazenada, porque alguém já fez. E você, com essa nova pergunta, alimentou novamente. E vai alimentando essa bolha, de maneira que a gente vai chegar no momento que não precisa mais pensar. Essa singularidade ela já vai acontecer. As máquinas ficarão autônomas, a inteligência artificial ficará autônoma, ela não é autônoma ainda. Para o pessoal que não sabe o que é singularidade, você pode explicar para a gente? A singularidade ela tem várias respostas. Eu posso dar uma que é filosófica, outra que é psicológica, talvez outra da tecnologia para ficar mais fácil. Mas a singularidade, primeiro, para fazer distinções, nós somos seres individuais do mundo, correto? Somos seres sociais do mundo, somos seres coletivos, mas somos seres singulares. Singulares é aquilo que nos define quanto personalidade, falando psicologicamente, mas aquilo que te define quanto ser único no mundo. Você é um ser singular, porque tem os seus próprios jeitos, seus comportamentos, as suas relações materiais. Você era um ser singular no mundo. Singular e único no mundo, mas é um indivíduo em relação aos outros. Singularidade é aquilo que te define quanto aquilo que você é. Isso é em psicologia e em filosofia. Singularidade, no seu caso, são todas as informações que te definem enquanto aquilo que você é. Eu não sei como você é, mas você pode ser uma pessoa legal, pode ser ruim. Isso faz parte da sua singularidade. Todas as informações biológicas, físicas, psicológicas, humanísticas, que te definem.
Esta é a sua singularidade. Todas as informações que diz o que você é. Em termos de tecnologia, é um volume de informação que se torna singular. Se torna um ente singular. Assim como você é uma pessoa singular pelo volume de informações que define o que você é, a tecnologia, ela propõe também que a singularidade é um volume de informação que transforma essas informações em um outro ente, em um outro ser no mundo, dotado de informações que pode ser lida como singular, a singularidade. A singularidade, por Ivan Kurzweil, ela é exponencial, ela vai crescendo. Então ela foi crescendo ao longo do tempo. Nós passamos por vários momentos de crescimento exponencial, que é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da técnica, desenvolvimento da tecnologia, e agora está chegando o momento em que a tecnologia não depende mais da técnica. Isso é muito interessante. A tecnologia não depende mais da técnica. Ela chegou no momento em que ela pode se autogestar. Máquinas ou robozinho chatbox, que pega informações e gera outras informações, que gera fake news, por exemplo, que já não é mais feito por pessoas, mas é feito de informação dentro da informação. Essa é a singularidade. Máquinas que a gente chama máquinas que conseguem pensar, que pensar é bastante complicado, mas pensar aqui, em muitas aspas, é você conseguir organizar informação para dar respostas. E as máquinas já fazem isso. Então elas não dependem mais necessariamente da técnica. Elas dependem apenas da velocidade da tecnologia. E tecnologia não é ciência. Tecnologia é autônomo, é independente da ciência. Como assim, independente? O que a gente entende como ciência é aquela coisa. Ciência, primeiro, para a ciência existir, é necessário que você tenha bases regulares, é necessário que você tenha método, é necessário que você tenha disciplina, é necessário que você tenha tudo isso. Eu vou usar como exemplo o princípio cartesiano. René Descartes é o maior exemplo de pensamento científico na ciência moderna, século XVII, século XVIII, até o século XIX. Para a ciência funcionar, você tem que ter método científico. Um dos métodos científicos do René Descartes são as 4 regras do método, né, que é depurar a informação, analisar a informação, ver as partes. Você coloca como se você colocasse tudo dentro de uma tabela e analisasse aquilo para ver se o resultado é verdadeiro. Se o resultado não for verdadeiro, você pode invalidar ou não esse resultado. Sendo ele verdadeiro ou não, você vai invalidar. E aí você vai criar outras teorias científicas para não invalidar, mas para dizer que até aquele momento aquele resultado era bom, mas que agora que existe outro. A ciência depende de método. A tecnologia não depende de método, porque ela é feita a partir de desenvolvimento tecnológico que é autônomo. Uma máquina, ela não vai criar um método para analisar se aquilo que ela está propondo é verdadeiro ou não. Ela só propõe. Então ela não segue método. Ela é singular, ela é autônoma, ela é autômato. Então ela vai se autoproduzindo. Produzir tecnologia não significa produzir ciência. Porque a tecnologia chegou num ponto de exponencial que ela não passa necessariamente por método. Por isso que a gente fala de regulação. Por isso que a gente fala de regulação da inteligência artificial. Porque já que ela chegou num nível exponencial de crescimento tão grande, que ela pode se autoalimentar, se autogestar, se autoproduzir, eu preciso ao menos, e aqui a gente está falando pelo lado da humanidade, eu preciso ao menos regular quem está propondo esse nível de tecnologia. E aqui eu já estou falando das grandes big techs, das grandes desenvolvedoras de tecnologia. Nick Bostrom, e assim, Nick Bostrom é o autor que pensa isso, né? Mas a Boston Dynamics, aí eu estou falando do próprio Elon Musk, aí eu estou falando do MIT, alguém que falou, olha, a gente já avançou, a gente vai precisar regular. Regular para quê? Coisa super simples. Para que eu simplesmente não deixe um drone decidir onde ele vai soltar a bomba. Uma coisa muito simples. Que hoje você pode fazer uma decisão de máquina, que é olhar quem promove, quem por acaso pode representar perigo, e fazer uma decisão de machine learning tabulada por leitura de algoritmo, por calor, e a máquina decide se ela vai ou não soltar uma bomba ali. Aí tira a responsabilidade humana disso. Só que ainda Será existe. que tira a responsabilidade? Se a gente não regular... Porque você tem que mandar, né? Você tem que falar para a máquina fazer. Não, isso é outra coisa. Quando a gente fala que a gente precisa falar para a máquina fazer, a gente ainda está nesse momento. E aí de olhar a quem pertence as máquinas, por exemplo. A quem pertence a produção tecnológica, por exemplo. Eu estou falando das grandes big tech que desenvolvem tecnologia. A quem pertence. Então a gente consegue localizar. Esse drone pertence a tal empresa. Essa IA foi desenvolvida por tal empresa. Esse software foi desenvolvido por tal cientista. Essa inteligência artificial foi desenvolvida. A gente consegue localizar isso. Regular o uso da IA é para que não haja, aqui entra o outro livrinho que eu estava falando, para que não haja uma sobreposição de poder. Porque senão, se a gente deixar, a gente encontrou alguém para culpar.
que alguém que não tem, como nós temos, a capacidade de decisão. Ela simplesmente decide, sempre pelo melhor. E o melhor, às vezes, não é humano. Soltar Sim. uma bomba em uma guerra, por exemplo. Nem sempre é humano. Então, uma vez que eu não regulo, que eu não penso, que eu não, enfim, que eu não coloco limites, seja lá limites éticos ou não, eu estou dando total autonomia para algo que não é autônomo, que é a máquina. Estou dando autonomia para algo que não é autônomo. É como se eu estivesse transferindo uma culpa. Exemplo disso é o que a gente já consegue ver é quando. E aqui eu estou falando de técnica, né? Quando existe alguma decisão errada de máquina, por exemplo, vou falar de coisas mais. Nos Estados Unidos tem sido muito comum a utilização de software para fazer julgamentos em processos jurídicos. E já existem relatos de erro de software. Uma máquina nunca erra, porque a máquina é fria. Então, Certo. talvez o que vai fazer ela errar são as bases dela. Então, as bases dela é quem alimentou a maneira como ela faz aquele julgamento. É como se Sim. eu estivesse dizendo que as máquinas, elas reproduzem aquilo que somos. E aqui entra a relação de poder. Se a gente não regula, a gente vai continuar reproduzindo nas máquinas e dando para ela liberdade de reprodução, mas a partir de quem se coloca no lugar de poder. Mas e se a gente falar sobre. Porque lá no chat GPT tem como você colocar os prompts para ele, né? Sim. Aí você vai lá e fala assim: ah, eu vou julgar um assassino, tem 32 anos, tal, tal, tal. Julgue ele sob a Constituição dos Estados Unidos. Aí ele vai julgar sobre a Constituição dos Estados Unidos e ele vai buscar nesses dados. Se você dá a história dele certinha, ele vai colocar conforme é literalmente a Sim. Constituição, né? Ele não vai dar o ponto dele da base, ou vai, que é diferente. Digamos que, pragmaticamente, o julgamento será certo. Pragmaticamente. Se ele vai nas bases de dados, pega todos os processos, pragmaticamente o resultado será certo. Mas a pergunta é se a gente, se de fato seria, e aqui volta a história do humanismo, se de fato seria humano eu fazer o julgamento de alguém fundamentado apenas na pragmática. Você percebe? Aí você imagina esse exemplo seu aqui no Brasil, que é um país preconceituoso, racista, assim por diante. Se muitos julgamentos fossem feitos por inteligência artificial, a quantidade de erros que nós iríamos cometer, não o software, não a inteligência artificial, seja lá o que for que a gente for utilizar de tecnologia, mas o que levaria a cometer o erro são as bases que alimentam esse software, essa inteligência artificial. E as bases são coisas que nós não resolvemos ainda. O que eu estou dizendo é que só é possível a gente pensar em desenvolvimento tecnológico atrelado a desenvolvimento humano. E aqui o grande paradoxo é que o desenvolvimento tecnológico está avançando de forma exponencial sem levar em consideração o desenvolvimento humano. Então a gente consegue ver drones sendo utilizados, né, que é julgamento feito por inteligência artificial, mas a gente não consegue ver o desenvolvimento até um ponto para diminuir as guerras, para gerar direitos iguais, para gerar, sei lá, comportamentos humanos e respeito às diferenças, que eu estou falando de país para país, de estado para estado, de pessoa para pessoa. Ou seja, a tecnologia está avançando de uma forma muito rápida, mas o desenvolvimento humano que eu falo, é desenvolvimento da nossa humanidade. Não está mais acompanhando. E aqui eu preciso olhar com muita calma. Mas não são coisas separadas? Não deveriam ser separadas. São coisas que estão sendo feitas de maneira separada. E aqui a gente volta na ciência. São coisas que deveriam ser feitas de maneira separada. Se fossem coisas pensadas juntas, deveriam ser analisadas a partir de métodos. Quando a gente pensa um método, por exemplo, em termos de medicina, quando eu penso um método de cura, de tratamento, eu tenho que fazer a análise da pessoa, eu tenho que fazer o diagnóstico. Isso é ciência aplicada. A tecnologia está avançando a tal ponto que ela não faz um diagnóstico da sociedade. Ela olha para a sociedade de forma muito pragmática. E aí vai criando objetos tecnológicos sem necessariamente considerar o desenvolvimento humano. A gente vai colocando nos nossos espaços objetos tecnológicos sem, digamos que, trazer formação, trazer mais humanidade, trazer mais, para ficar mais simples, trazer mais mudanças sociais, trazer mais interface, mais não interface não, mas para trazer mais comportamentos humanos, para que a gente questione, nos questione. Pô, é humano eu concordar que existe duas guerras do mundo, já que a gente já passou por tantas guerras? É humano isso, aceitar isso? Sabe que não é humano. A gente hoje, século XXI, ainda está discutindo guerra. A gente já deveria ter desenvolvido a nossa humanidade a tal ponto que essas discussões não deveriam fazer parte. Mas elas não mudaram. A única coisa que agora acontece é a interface da máquina sem que a discussão do desenvolvimento humano tenha ocorrido.
que é você colocar drone para soltar bomba. Sempre vou voltar nesse exemplo mais clássico. Colocar o drone para soltar bomba, sei lá, em qualquer região. Então você coloca a tecnologia para permanência de um discurso humano que ainda não E aconteceu. como que a gente pode usar a inteligência artificial, a tecnologia a favor da humanidade nesse sentido humano, né? A gente já usa, é porque todos os exemplos que eu estou trazendo são pessimistas, mas a gente já usa. Na medicina a gente usa muita inteligência artificial. Na educação a gente tem utilizado muita inteligência artificial. Na comunicação a gente tem utilizado muito inteligência artificial. Essa interface homem-máquina através do equilíbrio de um não pode ocupar o espaço do outro necessariamente, mas é para um contribuir com o outro. É o robô contribuindo com o homem, a IA contribuindo com o homem. Então, mas aí que tá o ponto, Marcos. Será que esses pontos negativos não atraem muito mais do que esses pontos positivos, por exemplo? Os pontos negativos, eles atraem porque os pontos negativos eles estão associados às relações de poder. Eu digo atrair no sentido de midiático, né? Não, atrai sim, porque a tragédia de um ponto negativo ela é sempre muito maior do que os benefícios de uma inteligência artificial. Existem Exato. muito mais benefícios com a interface homem-máquina do que tragédias. Só que quando eu falo que existem benefícios e que eles quase não são vistos, por exemplo, existem muitos benefícios hoje quando a gente pensa na medicina. Então, IA aplicado à medicina é uma coisa maravilhosa. IA aplicado à educação é uma coisa maravilhosa. Então, tem muitos benefícios. Só que nós somos ainda humanos. Então a gente, quando olha para esses benefícios e olha para a nossa humanidade, aí é que entra a relação de poder. É como se a gente não concordasse que com o desenvolvimento da tecnologia, enfim, das IAs e assim por diante, a gente não concordasse que fôssemos obrigados a nos deparar com aquilo que há de mais bestial em nós, que é, por exemplo, a violência, e voltam às guerras, que é, por exemplo, os desastres naturais, que a gente poderia colocar a tecnologia a nosso favor para evitar desastres naturais, como no Rio Grande do Sul. Existe uma quantidade enorme de tecnologia desenvolvida que pode evitar desastres naturais, relacionado, obviamente, ao nosso desenvolvimento humano, ao nosso comportamento humano. E aqui eu entro em outra questão, desculpa alongar, que é da minha disciplina, que é olhar para a natureza novamente, da pós-natureza. A maneira como nós nos relacionamos com a natureza já não é mais a mesma de algum tempo atrás. A maneira como os primeiros povos falam da natureza é a maneira como nós devemos falar, mas não de forma romântica. Seria voltar à natureza, mas voltar um olhar diferente para a natureza. Entendeu? Olha, por mais que eu seja egóico, ou que eu seja, sei lá, egoísta de alguma forma, eu preciso olhar a natureza como o único meio que eu tenho para poder continuar nesse mundo. É um pós-humano. Então, para olhar a possibilidade de poder continuar, eu preciso ter uma relação saudável com a natureza. Eu não posso olhar para a natureza apenas como um objeto a meu favor. Eu não posso simplesmente abrir um condomínio em um ambiente que não pode ser devastado. Eu não posso plantar fazer plantios de grama para gado, à torta e à direita, para satisfazer minha vontade de comer carne. Isso não tem nada a ver com veganismo, isso não tem nada a ver com ideias essencialistas de meio ambiente. Isso tem a ver com, olha, eu sou um ser egoísta, eu quero continuar vivendo. Então, para isso, eu vou ter que mudar minha relação com a natureza. Eu vou ter que diminuir o desmatamento, para quê? Para que corra mais rio. É a relação que a gente chama holística com a natureza. Mas aí que tá, né? Tipo assim, a maioria das pessoas, elas não pensam no futuro, e sim no presente, né? Então talvez seja impossível até a gente mudar isso, você não acha? Não é impossível, não. Por mais que eu seja pessimista, acho que a minha resposta precisa ser bastante positiva agora. Eu não acho impossível, acho que é uma questão de decisão. Lógico que toda decisão ela tem que partir de algum lugar. Ela pode partir do indivíduo, só que o indivíduo sozinho não toma grandes decisões. Mas no nosso caso, em Casa do Brasil, ela tem dois caminhos que a gente pode fazer. A gente pode tomar decisões a partir das grandes corporações, o mercado que eu falo, a responsabilidade do mercado. No Brasil, a responsabilidade do mercado ela é bonita, mas é muito problema para o mercado dar conta no Brasil e a gente depende do Estado. Então, trata-se de decisões políticas. E as decisões políticas, elas acontecem em suas variedades. Elas podem acontecer de forma jurídica, ela pode acontecer de forma formativa, através da educação. Então, isso é o papel da política. Porque só o indivíduo, só você usar a sua sacolinha descartável, não vai mudar, só gerar consciência em você que você não pode jogar lixo na rua, não vai mudar a situação. E como você falou, nós somos seres que gostamos de consumir, gostamos de beber, gostamos de comer. O comportamento humano é uma coisa que pode ser regrado pelas regulações de mercado, mudanças de hábito, mudança de produção de produtos, mudanças de lógicas de consumo. Isso pode ser reconfigurado e repensado.
para a gente poder continuar consumindo, mas ao mesmo tempo vivendo. Porque o que a natureza tem nos apontado é outra coisa, que a gente não vai continuar vivendo se permanecer assim. Então vamos mudar. E a outra é política, no nosso caso, e caso do Brasil. Então eu ainda vejo esperança, mas essa esperança que são localizadas. Se não ocorrer, já tem o culpado. E o culpado ou é decisão política ou é decisão de mercado. E eu não gosto de culpar os indivíduos, porque senão a gente entra na lógica, achei o culpado, que é o indivíduo, e cada indivíduo que se vire. Só que a gente vive em coletividade, nós somos um rebanho que vive em coletividade, com as suas diferenças, mas em coletividade. Mas no final sempre não cai no indivíduo, porque na natureza, assim, digamos, do ser humano, Cai no indivíduo, e aqui eu volto. Tudo bem que cai no indivíduo, e aí a leitura desse indivíduo é o que ele é nesse mundo. Aí, o que você é nesse mundo? Só um indivíduo? Então você é uma espécie diferente das outras espécimes de indivíduos que existem no mundo. A gente entraria numa lógica de especismo. Eu sou um indivíduo mais especial porque eu moro num apartamento seguro e assim por diante, e quem mora na periferia deixou de ser indivíduo, ou é um outro indivíduo que vive naquela realidade. E aqui eu estou levando para a lógica da coletividade. Na lógica da coletividade, enquanto permanência, é possibilidade e continuidade da nossa história humana. Percebe? Então é possibilidade disso. A não ser que a gente entre em um momento, e a gente já passou por isso historicamente, a gente entre em um momento de ser seletivos. Esses aqui são mais humanos do que os de cá. Então esses merecem viver, os de cá merecem morrer. Talvez a gente entre nessa lógica, se olhar apenas para as lógicas do indivíduo, que os indivíduos que têm ou não liberdade de poder fazer escolhas. Alguns têm essa liberdade por vários motivos de poder fazer escolhas, mas as escolhas são sempre escolhas em função de alguma coisa. Ninguém escolhe a esmo. A gente sempre escolhe em função de alguma coisa. E essa alguma coisa são os meios que eu tenho para poder escolher. E os meios que eu tenho para poder escolher são as condições que eu tenho para poder escolher. Eu tenho condições de poder escolher, então eu escolho. Eu tenho uma condição de poder escolher viver melhor, eu vou escolher viver melhor. Mas eu tenho essa condição, porque se não me é dada essa condição, eu não tenho possibilidade de escolha. Me dá a escolha, mas eu não sei fazer com ela. Eu não sei o que fazer com ela. Agora, quando eu tenho condições de escolher, e condições são meios. A liberdade não é uma liberdade em que eu possa fazer o que eu quiser com ela. A liberdade é condicionada pelos meios que eu tenho para poder ser livre. Então, quais são os meios que eu tenho? Eu tenho meios para poder ser livre. No meu apartamento, na minha casa, na minha fazenda, sei lá, na minha periferia, no meu barraco, eu tenho os meios. Então, eu tenho as condições. E eu estou olhando a liberdade não apenas do ponto do indivíduo, que é também do indivíduo, mas todo indivíduo que escolhe, escolhe dentro de condições determinantes que o mundo lhe impõe. E essas condições determinantes no nosso mundo são condições materiais. E não apenas filosóficas. As condições são totalmente materiais. O que eu escolho está sempre relacionado a alguma coisa. como assim? Que você escolhe tá sempre relacionado. Você não escolheu fazer esse podcast só porque você acha ele bonito. Você escolheu com alguma finalidade, que é levar a comunicação em algum lugar. Correto? Está sempre condicionado a alguma coisa. Você quer algum resultado dele. Que ele pelo menos chegue a muita pessoa, que a conversa seja interessante, que você receba crítica. Está condicionado a alguma situação. Talvez que seja monetizado ou não, mas está condicionado a alguma coisa. Uma escolha que é condicionada a alguma coisa, que é determinante, eu não posso dar uma escolha para alguém viver bem se ela não tem condição de poder viver bem. E viver bem é material. Viver bem, no nosso caso, nessa discussão que a gente está fazendo, é ter condições de sobrevivência e subsistência. Subsistência é comer, beber, dormir, esse tipo de coisa. Sobrevivência é lazer, é satisfação, é prazer. E aqui entra as coisas mais materiais do mundo. Então está condicionado. Dizer que está condicionado não quer dizer que é igual para todo mundo. Mas que com o olhar humano, é o mínimo que faz com que eu me sinta humano. Sim. O mínimo que eu tenho, que eu possa me sentir humano. E o que é importante, então? O que você acha que é importante falando sobre tudo isso? Porque você falou que, e eu concordo também que não é, por exemplo, alimentação, prazer, não é tudo. Não é tudo. Mas assim, o que é então que a gente tem que buscar? Em termos transhumanismo, o que a gente tem que buscar é a nossa continuidade, enquanto espécie. Em termos de vida, assim. Em termos de vida, aquilo que é importante, e aí entra novamente no indivíduo, aquilo que é aquilo que é importante para o indivíduo. Para mim, por Mas exemplo. e se for importante para você ter um puta carro de luxo, por exemplo? Que tenha. Quais são as condições e a liberdade que você tem para ter que tenha esse carro de luxo? Correto? E aí você pode fazer essa leitura dentro da condição, dentro da liberdade individual e das condições que esse indivíduo tem. Correto? Isso é a liberdade individual. Agora, enfim, é o livre-arbítrio, liberdade individual, o liberalismo, assim por diante. É isso que o liberalismo propõe. Você tem condições de ter que tenha, não tem problema. Olhar individual. Agora, quando eu olho para nós, enquanto humano, enquanto espécime humana,
Aí é que eu tenho que olhar esse olhar mais sensível. Não quer dizer que você vai abrir mão do seu carro importado porque tem alguém que não está indo de ônibus para o trabalho. Não significa isso. O olhar humano, a gente entender é aquilo que nos faz humano, a partir das coisas mais básicas do mundo. Que, digamos assim, coisas simples, que é comer bem, dormir bem, ter um mínimo de felicidade, por exemplo. A felicidade não se encontra nos bens materiais, como a gente começa a dizer, mas também se encontra ali. Então, ter um carro bom te faz feliz? Faz, então que tenha. Agora, ter uma bicicleta faz o cara que vai para o trabalho dele de bicicleta feliz? Faz. Que ele tenha condições de ter uma bicicleta, ele consegue comer, consegue chegar em casa, consegue se sentir seguro. Então, essa relação de aquilo que nos une é a humanidade, mas não a humanidade a partir dos bens materiais, porque os bens materiais também nos distinguem, só que não nos faz diferente enquanto humanos. Nos faz diferente materialmente, mas não nos faz diferente enquanto humanos. É esse olhar. Uma vez que eu olho para esse mundo em progresso e abandono essa humanidade, aí eu estou me colocando como ser diferente no mundo. Correto? A leitura é essa. Eu estou me colocando em uma condição diferente da humanidade, que é abandonar a leitura humana do mundo. Antes a gente tinha falado, você tinha falado no caso que, eu dando o exemplo lá dos trabalhadores que seriam substituídos por máquinas, aí você falou no caso que a vida não é só, por exemplo, comer, beber e etc. Aí você falou do trabalho, da importância do trabalho, né? Por que o trabalho é tão importante assim, na sua opinião? O trabalho é frase dos marxistas, né? O trabalho dignifica o homem. Não só dignifica o homem, né? Mas é o trabalho que nos faz humano. Nós nos tornamos humano porque nós trabalhamos. Uma das primeiras Será que coisas... não é porque nós pensamos? Não, é isso que eu vou chegar. Uma das primeiras coisas que nós descobrimos enquanto humano foi que, por exemplo, quando pensamos na invenção do fogo, descobrimos o fogo e assim por diante, e descobrimos a quantidade de coisas que a gente consegue fazer com o fogo. E aí começa o trabalho humano. O trabalho humano está muito relacionado, é que é o problema do desenvolvimento tecnológico exponencial. O trabalho humano está muito relacionado à nossa capacidade de poder pensar, mesmo que seja um trabalho braçal, um trabalho maquinal, não há distinção em termos de processos racionais de um pedreiro e de um engenheiro. Não há distinção em termos de processos. Há mais capacidade cognitiva no engenheiro, há mais informação nele, há mais decisão assertiva nele. No pedreiro também há capacidade racional, que é a sua razão sendo depositada em um labor, em um trabalho, em um tipo de trabalho. Para o engenheiro é outro, um trabalho mais cognitivo, mais inteligente, mas é trabalho. Ou seja, os dois trabalham com momentos diferentes de sua vida, com momentos diferentes do desenvolvimento de sua razão. Um mais cognitivo, mais pensamento elaborado, o engenheiro, e o outro um pensamento mais prático. Os dois trabalham. Tudo isso para dizer que o trabalho ele faz parte daquilo que nós somos. Nós vivemos porque nós trabalhamos. Não porque o trabalho é obrigatório, mas é porque o trabalho dá sentido para a nossa vida. Sentido tem alguns significados. Sentido tem a ver com direção. O trabalho me dá direção, me dá objetivo, como a gente fala, me dá um direcionamento. Mesmo que seja um direcionamento material, comprar o carro de luxo, ou que seja um direcionamento simples, que é tomar uma cerveja e comer um pedaço de carne no final de semana. Ele me dá direção. Percebe? Ele também tem a ver tem a ver com direção, mas tem a ver também com sentimentos. O trabalho ele nos dá felicidade de alguma forma, quando ele não é explorado, quando ele é digno, quando ele todas essas coisas. Ele me dá capacidade, digamos que sentido tem a ver com sensações, né? Ele me dá a capacidade de desenvolver as minhas sensações, que é olhar, tocar, sentir, é a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Então, o trabalho, ele faz parte do nosso modo de ser no mundo, porque nós não somos seres segregários, nós temos que trabalhar de alguma forma, de alguma maneira, e aí depende do trabalho, mas a gente sempre está querendo fazer alguma coisa, nós somos seres criativos. Trabalho hoje é como eu posso pensar, e aqui pensando pela SPM, trabalho é criatividade, é capacidade de poder criar, seja lá o que for, capacidade de poder criar. Então pode ser um trabalho de 2 horas, de 3 horas, de 1 hora, de 8 horas, de 12 horas, mas a gente está criando alguma coisa no mundo. Isso sem levar em consideração as questões de desigualdade, enfim, de trabalho esforçado, sem considerar isso. Mas o trabalho é a nossa capacidade de poder criar mundo. O mundo só é o que é porque nós trabalhamos. Se nós não trabalhássemos, o mundo não seria hoje aquilo que ele é, no sentido mais positivo do termo. Legal demais, Marcos. Felizmente hoje a gente tem pouco tempo para conversar. Eu queria ficar aqui mais 1 ou 2 horas falando com o senhor, mas outros livros. Eu só queria, pra gente terminar então, deu pra ver que você é um cara, tipo, extremamente inteligente. Não sei. O que você acha que
a gente falou muito sobre a vida, o trabalho e tal. O que que você acha, então, que a vida tem sentido? E o que que te move, assim? Qual que é o seu propósito hoje? Falar assim no meu propósito, a gente vai para a singularidade que você acabou de falar, né? No meu caso, para mim, particularmente para mim, o sentido que eu dou para a vida é poder ensinar. Eu nasci para ser professor, eu gosto de ser professor, eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar para falar. Né? E isso, dentro do nosso contexto, dentro da nossa conversa aqui, isso inteligência artificial nenhuma poderá fazer. Ela, o máximo que ela vai fazer é te levar informação. Ela vai te levar informação e você vai absorver e, enfim, pode dar uma utilidade ou não para aquilo. E aqui entra uma coisa que tanto o professor Mário Sérgio Cortella quanto aí do Krenak fala, que é a utilidade da vida, né? Uma vez que você encontra utilidade para tudo, essa utilidade é encontrada a partir de respostas rápidas, a sua vida ela se torna útil. Assim como essa garrafa de água. Ela só é útil para mim enquanto ela tem água, depois eu descarto. Você percebe? E aqui entra aquela coisa que nós falamos sobre desemprego no mundo. A vida ela tem que ser muito mais do que útil. Ela tem que ter sentido e significado. No meu caso, o que eu falo enquanto professor tem que ser útil, tem que servir como essa água serve para matar a minha sede. Mas ela não pode acabar aqui. Ela tem que ter significado. E o significado são as coisas mais profundas que eu encontro. Eu tomar essa água e entender a importância dela para o meio ambiente, por exemplo. Entender que essa água chegou aqui em função do trabalho de alguém. Entender que a sua colega que está aqui, ela me serviu água com muita educação. Entender que houve uma relação de afeto nessa água. Então, a minha vida enquanto professor, ela não pode ser apenas útil enquanto levar informação para os meus alunos, tendo qualidade ou não. Ela tem que ter significado. E o primeiro significado que deve ter é para mim, de entender como que isso acontece em mim e como que isso pode acontecer com o outro. Como eu não tenho domínio sobre a maneira como o outro entende, a forma como eu me relaciono com aquilo que eu faço, com aquilo que eu encontro utilidade, a melhor forma que eu tenho de entender isso é entender o quanto isso ressoa em mim. Se ressoa bem em mim e me faz bem, eu preciso necessariamente entender que tem que fazer bem a um outro. E aqui entra a qualidade. A garrafa tem que ser boa, a água tem que ser fresca, a minha aula tem que ser boa, a minha aula tem que ser. Pode ser fresca também, a minha aula tem que ser com inteligência, a minha aula tem que ser muito bem preparada. É aí que eu vou encontrando um significado para a vida. Quando eu me encontro e me satisfaço naquilo que eu faço, que é o trabalho. Eu me satisfaço naquilo que eu faço. Claro que eu estou falando de uma exceção à regra, que é o meu caso, que encontra condições de poder trabalhar bem e viver bem, encontrar significado naquilo que eu faço. Mas não é para todo mundo, mas como eu não estou falando de Claro, é o todo mundo, seu sentido, né? O seu propósito. sim, o meu propósito. Marcos, muito obrigado por ter vindo. Eu vou deixar, depois você me passa suas redes sociais, vou deixar tudo na descrição pro pessoal ver. E foi muito legal, cara. Obrigado. Só avisando para quem for me ver nas redes sociais eu não sou acadêmico, eu sou atleta de corrida de montanha, então não existe nada sobre a minha vida acadêmica. Então quem for lá tentando achar isso aqui, eu só queria, assim, antes de a gente encerrar, se tiver tempo, Claro. apresentar assim os livros, que é o do Faça- Martin Heidegger, que é esse livro aqui, Introdução à Aquela câmera Metafísica. ali, ó. Esse livro aqui, que é a Introdução à Metafísica, é um dos livros que ele vai falar que a tecnologia é a nova metafísica do mundo. Metafísica no sentido que é a nova transcendência do mundo. Então, hoje a gente transcende do mundo material através do mundo artificial ou do mundo digital. É a nova metafísica do mundo. Esse outro livro que é maravilhoso aqui, que é Filosofia Ciborgue também, que é o caminho que a gente Caramba, está que entrando, massa. que é para o pensamento ciborgue, que é uma outra disciplina que eu dou na SPM, que é Humanismo e Pensamento Ciborgue. É o caminho que a gente está indo, de pensar um lugar no mundo, mas nessa ocupação de ciborgue. Um outro livro super bom é Se os Robôs Fazem Amor, se as máquinas são capazes de amar, e não, mas nós somos capazes de amar a máquina, porque nós somos seres carentes. Fica aqui uma outra dica. O mais interessante, que é a primeira base, que é do Nietzsche, o super-homem, que é para onde eu discuto o pós-humanismo, mas esse super-homem que já superou todas as questões morais nas quais nós nos encontramos hoje. E é por isso que avançar tecnologicamente sem avançar nos discursos morais não faz muito sentido eu colocar robô no mundo, mas que reproduz ainda o nosso moralismo social e assim por diante. Esse aqui é mais interessante, As Três Utopias do Contemporâneo, que aí vai apontar para o animalismo, para a pós-natureza. E aqui são os livros que eu utilizo: A Revolução Transhumana, do Luc Ferry, A Revolução Transhumanas, que é por onde eu faço a minha discussão dessa interface e transição que a gente passa entre homem, máquina, tecnologia e biotecnologia. Esse outro aqui também, que é transhumanismo, o que é o transhumanismo.
Esse outro aqui, que é um que eu tenho estudado com muita frequência, que é tecnonatureza e transhumanismo e pós-natureza. A gente pensar uma outra natureza, seja ela voltada para a natureza ou a natureza digital, ambientes naturais no mundo digital. E aí a gente já tem exemplo, piscinas artificiais, enfim, metaverso, criar uma outra natureza e deixa a natureza em paz. Deixa a árvore crescer e vai curtir sua natureza no metaverso. Bem, e última coisa, fora os outros livros que eu tenho aqui, que eu tenho pensado, é uma outra disciplina, fica aqui o convite para você, do que eu tenho na SPM é transhumanismo, pós-humanismo, pós-natureza, e estou criando uma outra disciplina que é pós-Deus e a metafísica dos objetos. Então fica a dica aqui, que é um quadro de disciplinas que eu tenho no SPM. Transnatureza, transhumanismo, pós-humanismo, pós-natureza e pós-Deus, para fazer essa crítica desse mundo nesse momento. Então eu faço um jogo de 4 grandes disciplinas. Fica o convite aqui para quem quiser saber mais. O mais bonito de pós-natureza é pensar o lugar dos animais no mundo. Caramba, cara. Deu pra ver que você entende um pouquinho, né? Um pouco. Mas se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. As redes do convidado vão estar na descrição. E se você tem alguma dica pra gente melhorar aqui no podcast, sinta-se à vontade que a gente vai ler e vai melhorar, porque aqui a gente tenta sempre buscar a melhor performance. Então, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.